Olá, meu nome é Eric, eu sou monitor de introdução aos algoritmos e eu estou aqui para falar sobre como depurar um código. A habilidade de depurar um código é extremamente essencial e necessária para que a gente possa poder identificar os nossos erros nos códigos e consertá-los de maneira mais fácil e eficiente. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa depuração do código com impressões na tela. É um jeito muito simples, muito fácil e é extremamente eficiente. Bom, primeiro vamos ver esse enunciado aqui. Crie um programa que receba o tamanho de um vetor e em seguida seus elementos. Seu programa deverá somar todos os elementos deste vetor e ao final imprimir a soma na tela. Bom, com esse enunciado a gente já consegue criar alguns casos de teste e isso é extremamente importante para a gente saber como o nosso código vai funcionar e ter uma previsão do que a gente espera, qual que é o resultado que a gente espera. Então, no primeiro caso de teste, a gente tem um tamanho igual a 5. Esse tamanho é o tamanho do vetor. Um vetor de tamanho 5, ele vai conseguir suportar 5 elementos. Então, aqui estão os elementos, 1, 2, 3, 4 e 5. O vetor deve estar dessa maneira. E a soma dos 1, 2, 3, 4 e 5 deve ser 15. Então, a impressão na tela que deve aparecer é 15. Eu já tenho um código pronto aqui, que a gente vai dar uma olhada. Ele é bem simples e intuitivo, foi criado baseado no enunciado. A gente pega aqui o tamanho, cria o vetor, inicializa a nossa variável contadora, uma variável qualquer i. A gente cria um laço de repetição para poder pegar os elementos do vetor. A gente reseta a variável i para a gente usar a mesma nesse outro laço de repetição. Esse outro laço de repetição ele vai ser responsável pela soma. A gente criou essa variável soma e aqui a gente vai estar somando os elementos do vetor. Soma mais igual vetor na posição i. É a mesma coisa que escrever soma, recebe, soma mais vetor i. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o valor de soma está recebendo o valor anterior de soma mais o valor do vetor na posição i. Então, isso vai fazer a soma de todos os elementos do vetor e aqui a gente vai printar na tela, a gente vai imprimir na tela o resultado. Bom, vamos compilar o nosso código. Compilou sem problemas nenhum. Aqui a gente vai executar. E a primeira coisa que ele está pedindo é o tamanho. Então a gente vai dar o tamanho para ele, 5. E aqui a gente vai colocar todos os elementos, 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, a gente já percebe aqui que tem algum erro, porque o tamanho do vetor é 5, eu já coloquei 5 elementos e ele ainda está esperando mais elementos. Vamos colocar mais alguns elementos aqui. E ele ainda continua esperando. Ele não para de esperar elementos. Então, o que a gente, na técnica de impressão, na impressão de tela para depurar, a gente consiste basicamente em a gente identificar a parte do código que possui o erro e a gente imprimir os valores das variáveis que estão envolvidas para a gente conseguir fazer uma investigação e ver o que está acontecendo com essas variáveis. Porque como elas são implícitas, a gente não consegue saber o valor delas durante a execução do código. Então, nessa parte do código que está pegando os valores e armazenando no vetor, provavelmente que está o erro, porque ela não parou de pedir para entrar com valores. Então aqui, nesse trecho de código, deve ter algum erro. Como ele não parou de pedir valores, a nossa variável i ela deve estar com um problema. Então, para a gente ver o que está acontecendo com ela, a gente vai imprimir ela a cada iteração. Vamos aqui compilar e executar o nosso código. E aqui a gente vai colocar o tamanho do vetor e todos os elementos. Isso é engraçado, porque o nosso i ele não devia estar sendo 0 em todas as iterações. Porque a cada iteração ele devia aumentar em 1. Porque senão o tamanho vai ser sempre maior que i. E então ele vai ficar preso nesse laço de repetição. Então o que aconteceu aqui foi que a gente esqueceu de incrementar a nossa variável i. Isso é um erro muito comum que acontece e é extremamente simples de identificar usando a técnica de impressão em tela.
É só imprimir na sua variável auxiliar e a gente vai perceber que, como ela não muda o valor durante as 5 repetições que teve, então isso quer dizer que a gente esqueceu de incrementar. Agora a gente já pode tirar essa impressão. A gente verifica no código se tem algum outro lugar. E aqui a gente vê que dentro desse while também a gente esqueceu de incrementar o nosso i. Agora sim, a gente já pode compilar e executar o nosso código, que ele vai com certeza sair do last repetição. Bom, aqui a gente vai dar o tamanho, os 5 elementos, e ele imprimiu a soma. Porém, a soma que ele imprimiu é um valor muito esquisito. É anormalmente grande e não faz sentido algum a soma desses 5 valores desse resultado. O resultado que a gente estava esperando é 15 e não foi isso que ele imprimiu. Bom, mais uma vez a gente usando a técnica de impressão em tela, a gente tem que saber em que lugar do código que acontece o erro. Se a nossa soma está imprimindo alguma coisa errada, então provavelmente a soma está com problema. Então o que, que a gente faz? Aqui dentro desse slash repetição, vamos imprimir o valor de soma e a gente vai conseguir ver o que está acontecendo com ela dentro desse slash repetição. Vamos aqui compilar, executar. E agora a gente dá o tamanho do vetor, todos os 5 elementos. E a gente percebe que já na primeira iteração, a soma assume um valor totalmente absurdo, que não faz sentido algum. Então, algo não está certo com a nossa soma. Quando a gente percebe esses valores absurdos, a gente já consegue identificar que isso aqui não é um valor do nosso programa, e sim um lixo de memória. Isso daqui não deveria estar aqui. A nossa expressão, ela basicamente pega o valor anterior de soma e está somando com o valor do vetor na posição i. O valor anterior de soma, o primeiro valor, ele não foi declarado. A gente esqueceu de inicializar a soma com o valor zero. Com isso, o valor da soma é pego de um lixo de memória. E aí, com isso, ela vai fazendo alterações que não são as que a gente precisa. Ela está somando valores totalmente irrelevantes que não fazem sentido. Então, quando a gente esquece de inicializar variáveis, esse tipo de erro é muito comum de acontecer e a gente fica quebrando a cabeça sem saber aonde que está o erro. Usando a técnica de impressão em tela da nossa variável soma, foi facilmente identificável aonde que estava esse erro. Agora a gente já pode até inclusive retirar essa impressão, porém eu vou deixar para que a gente possa ver a soma dos valores do vetor. Então aqui vamos executar. Aqui vamos dar os 5 valores, 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui a gente pode ver, na primeira iteração ela está com 1, na segunda ela está com 3, que é 1 mais 2, na segunda ela está com 6, que é 3 mais 3, na terceira ela está com 10, que é 6 mais 4, e assim por diante. Aqui ela pegou o valor 15 no final e imprimiu aqui na tela o valor 15 corretamente. Vamos fazer mais alguns testes, a gente pode até tirar essa impressão de soma na tela. Vamos rodar o nosso código novamente e aqui vamos para o nosso segundo caso de teste, que é um caso um pouco mais complexo, que vai ter que somar 10 valores. Vamos aqui colocar todos esses valores e ver se ele imprime corretamente o valor da soma desses valores. Então tá aqui, todos os valores sendo somados um após o outro, 21 mais 23, 21 mais 23 mais 43 e assim por diante, até que ele imprimiu o valor correto de 737, que é o que a gente estava esperando, que é a soma de todos esses valores aqui. Então, basicamente, a impressão em tela consiste em, durante a execução do código, você perceber aonde que o seu código está dando erro, você ir na parte do código que você acha que está dando erro e imprimir as variáveis que estão presentes ali naquele local. É uma técnica muito simples, extremamente útil e válida para conseguir encontrar erros e a gente corrigir os códigos de forma fácil e eficiente. Bom, sobre como depurar é isso.
Eu acho que essa técnica é mais que suficiente e muito, muito forte de ser para utilizar e descobrir todos os erros possíveis que podem acontecer. É isso. Muito obrigado.